Com essa exposição, então, nós estamos concluindo mais um livro da Bíblia com a graça de Deus. Então, abra sua Bíblia comigo agora em Amós, capítulo 9. Os juízos de Deus são inevitáveis. Vi o Senhor que estava em pé junto ao altar e me disse: fere os capitéis e estremecerão os umbrais, e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. Matarei a espada até ao último deles, nenhum deles fugirá e nenhum escapará. Ainda que desçam ao mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. Se subirem ao céu, de lá os farei descer. E se esconderem no cume do Carmelo, de lá buscá-los-ei e de lá os tirarei. E se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, de lá darei ordem à serpente e ela os morderá. Se forem para o cativeiro, diante de seus inimigos, ali darei ordem à espada e ela os matará. Porei os olhos sobre eles para o mal e não para o bem. Porque o Senhor dos exércitos, é o que toca a terra, e ela se derrete, e todos os que habitam nela se enlutarão. Ela subirá toda como Nilo, e abaixará como o rio do Egito. Deus é o que edifica as suas câmaras no céu, e a sua abóboda afundou na terra. É o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes, diz o Senhor. Não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, e de Caftor, os filisteus, e de Quiro, os sírios? Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu o destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de toda a casa de Jacó, diz o Senhor. Porque eis que darei ordens, e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem: o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Farão pomares e lhes comerão o fruto. Plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Amém. Nós vamos meditar sobre o tema disciplina, a disciplina e a restauração do povo de Deus. Há 3 pontos aqui que eu quero focar à guisa de introdução. Primeiro, o juiz se apresenta para aplicar o juízo. Esta última visão que Amós está tendo é diferente das visões anteriores, porque nas visões anteriores, Deus mostra para Amós a visão, mas o próprio Deus se apresenta como a visão. Nas visões anteriores, houve oportunidade de intercessão do profeta, e o profeta orou dizendo: Senhor Deus, perdoa, Senhor Deus, cessa. Mas nesta, não há nenhuma intercessão. Na verdade, agora há uma ordem expressa para despedaçar o santuário. Não há nenhuma promessa de suspensão do juízo. O juiz chegou para exercer o julgamento. Segundo lugar, o juízo começa pela casa de Deus. Se você perceber, a última visão mostra o templo de Betel sendo destruído dos capitéis, ou seja, de cima para baixo. O que Amós vê
é a nação reunida, é o povo reunido no templo de Betel, para um culto que eles achavam que agradava a Deus, mas era um culto idólatra, era um culto sincrético, misturado, que ofendia a Deus, que entristecia a Deus e que provocava a ira de Deus. E agora Deus está destruindo esse santuário sobre a cabeça deles, e nenhuma pessoa pode escapar, porque aqueles que escaparem deste desabamento, deste colapso, serão encontrados pela espada de Deus, onde quer que estejam. É interessante que diz o texto no versículo 1, que Amós vê o Senhor em pé junto ao altar, e o altar é lugar de sacrifício, o altar era lugar onde o sacrifício era oferecido em favor do pecado, e no altar o povo encontrava o perdão. Mas agora Deus está nesse altar não para conceder perdão, mas para exercer julgamento a um povo que não quis ouvir a sua voz. Isso porque esse próprio santuário foi o principal motivo do desvio, da apostasia e do afastamento desse povo de Deus, revelando a nós que uma religião, quando ela não segue a verdade, ela se transforma no maior atraidor do juízo divino. Ela se torna maldição para o povo, ela atrai maldição e não bênção para o povo. Terceiro lugar, à guisa de introdução, o juízo divino desmascara a imitação da falsa religião. Eu vou explicar isto. É muito importante entender esse princípio, sem o que nós não entendemos nem mesmo a mensagem dos profetas, sobretudo os profetas menores. Com a divisão do reino unido, depois da morte de Salomão em 931, o rei Jeroboão I afastou-se do reino do sul, não apenas politicamente, mas afastou-se sobretudo espiritual e religiosamente. Porque quando as 10 tribos o seguiram, com medo de que estas 10 tribos voltassem para Jerusalém, para adorar no templo de Jerusalém, para participar das festas de Jerusalém, para ir aos rituais do templo de Jerusalém, o que é que ele fez? Ele construiu novos templos, em Betel e em Dan, e também em Berseba. E agora ele constitui novos sacerdotes, e agora ele constitui uma nova liturgia, e agora ele molda um novo culto, inserindo neste culto elementos estranhos, como por exemplo o bezerro de ouro. Ou seja, ele mistura idolatria com culto a Deus. Eles pensavam que estavam adorando a Deus, mas por meio de um bezerro de ouro. E ele nomeou sacerdotes que não eram da tribo de Levi. Ele nomeou um sacerdócio espúrio. Então preste atenção nisso, tudo isso tinha um propósito. Que a religião servisse aos interesses da política, que a religião servisse aos interesses do rei. E toda aquela religião de Betel, de Dan e de Berseba era uma religião de imitação. Eles queriam imitar Jerusalém. E o que é que aconteceu? E eu queria que você abrisse comigo brevemente o texto em 1 Reis, capítulo 12, porque aí está a imitação dessa religião. 1 Reis 12, 31 e 33. Olha como é que este rei vai tentar imitar o verdadeiro. Ele vai tentar burlar as coisas de Deus. Ele vai tentar disfarçar esta falsa religião, passando a ideia de uma religião verdadeira. 1 Reis 12, 31. Jeroboão fez também santuários nos altos, e dentre o povo constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. Então veja bem que ele tem a imitação de santuários e de um sacerdócio. Versículo 32. Fez uma festa no 8º mês, era o período normal da festa. Então imitou agora a festividade. No 15º do mês, igual à festa que se fazia em Judá. Igual. Na aparência era igual. Sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel e ofereceu sacrifícios
aos bezerros que fizera. Olha agora que ele fez bezerro de ouro, está fazendo sacrifício ao bezerro de ouro. Tudo parecido com Jerusalém, só que ele trocou as coisas. O Deus não é o mesmo, o templo não é o mesmo, os sacerdotes não é o mesmo, o propósito do culto não é mais o mesmo. Também em Betel estabeleceu os sacerdotes dos altos que levantara. No 15º dia do 8º mês, escolhido a seu bel prazer, olha bem, que agora não é mais a palavra de Deus que vai reger o culto, é o bel prazer do rei, a vontade do rei. Então a vontade do rei está acima da verdade de Deus. Subiu ele ao altar que fizeram em Betel. Ele não podia subir no altar, ele não era sacerdote, ele era rei. Mas agora ele está imitando. E ordenou uma festa para os filhos de Israel. Subiu para queimar incenso. Ele não podia queimar incenso, ele não era sacerdote. Então preste atenção aqui. Preste atenção. A coisa toda era uma imitação. Uma festa de imitação, sobre um altar de imitação, para apoiar uma monarquia de imitação. Foi isso que o rei Jeroboão I fez. Agora, muitos anos depois, 150 anos depois aproximadamente, está governando um outro Jeroboão, o Jeroboão II, que é o rei que governa no tempo de Amós. E agora diz a Bíblia que Amós tem uma visão do próprio Deus. Só que agora, quando está no altar, não é Jeroboão, não é um rei terreno que está no altar, é o rei dos reis. Então o que está acontecendo aqui? A imitação acaba, o real chega, a realidade se apresenta. E quando a realidade se apresenta para punir e para julgar a falsa religião de Israel. É muito importante entender isso. O que nós estamos vendo agora é um julgamento divino a uma religião de aparência, de faz de conta. Então vamos aos pontos que eu considero importantes no entendimento do texto. O Deus que julga de forma inescapável o seu povo. Versículos de 1 a 6. Em primeiro lugar, o juízo de Deus é inescapável por causa da sua onipresença. Você vai notar isso, voltando lá para Amós, por favor. Você vai ver isso em Amós, versículos de 1 a 4, 9 de 1 a 4. Deus é um Deus onipresente. Não há nenhum centímetro do universo onde Deus não esteja presente. Não há lugar nenhum no cosmos onde alguém possa se esconder de Deus. O Salmo 139 aponta para isso. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mais profundo abismo, lá estás também. Se eu tomo as asas da alvorada, me detenho no confim dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. Agora, esse Deus inescapável, ele também é inescapável no seu juízo. Quem pode fugir do juízo de Deus? Quem pode escapar do juízo de Deus? Lembra do livro de Apocalipse, quando os ímpios tentam fugir de Deus, se escondem nas cavernas, buscando a própria morte e não encontram? Não é possível fugir da presença de Deus, sobretudo quando Ele está exercendo o seu juízo. E aqui nós vamos perceber que eles não encontram refúgio, primeiro, na questão sobrenatural. Olha o versículo 2. Ainda que desçam ao mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. Se subirem ao céu, de lá os farei descer. Olha que aqui a figura do profeta, o profeta está usando aqui uma figura de linguagem, uma figura hipotética e hiperbólica. Porque o profundo abismo aqui é o Sheol, é o mundo dos mortos, é a sepultura. Está dizendo, ainda que alguém desça a sepultura, ou ainda que alguém suba ao céu, ainda que alguém vá para a morada dos mortos, ou ainda que alguém vá para a morada de Deus, ainda assim, Deus vai tirar essa pessoa, seja da sepultura, seja do céu, para exercer sobre ela o seu juízo e o seu julgamento. Ou seja, não há escape sobrenatural. Segundo, não há escape natural. Olha o versículo 3. Se esconderem no cume do Carmelo, de lá buscá-los-ei, de lá os tirarei. E dos meus olhos, se dos meus olhos se ocultar no fundo do mar, de lá darei ordem à serpente e ela os morderá. Por que ele está usando o Carmelo e o fundo do mar? Primeiro,
por causa do contraste. Se você olhar para a geografia, o Carmelo fica às margens do mar Mediterrâneo. E o Carmelo é a maior cordilheira de montanha de Israel. E o Carmelo chega a 600 metros acima do nível do mar. E o Carmelo era formado de cavernas, de túmulos, de lugares onde exércitos costumavam se acampar quando fugiam da presença do inimigo. Agora, o que o profeta está dizendo é que este local, que era próprio para alguém se esconder, nas cavernas, nos túmulos, não pode esconder-se do caçador divino. E ainda que a pessoa busque a profundeza do mar, ainda lá Deus vai dar ordem à serpente marítima para ir e morder a pessoa. Ou seja, o que o profeta está usando é uma figura de linguagem, para mostrar que nenhuma pessoa pode escapar do juízo de Deus, porque este Deus que está julgando a nação é o Deus onipresente. Mas em terceiro lugar, olha o versículo 4, não há refúgio político. Olha aí, por favor, versículo 4. Se forem para o cativeiro, diante de seus inimigos, e ali darei ordem à espada, ela os matará. Porei os meus olhos sobre eles para o mal e não para o bem. Eles podiam chegar a pensar o seguinte: bom, já que nós estamos aqui entrincheirados, encurralados pela Síria, tudo bem, nós vamos escapar de Deus. Porque nós vamos para a Síria, vamos sair de Israel, vamos sair da Palestina, vamos sair do nosso território político. E Deus diz o seguinte: ainda que vocês sejam desterrados, ainda que vocês sejam levados embora como cativos, escravos, pensando que em terra longínqua, em terra estrangeira, vocês encontrarão refúgio e abrigo, lá eu darei ordem à espada, e ela vos devorará. O que o profeta está dizendo é que ninguém pode escapar de Deus, porque Ele é onipresente e Ele é o Deus do juízo. Segundo lugar, o juízo de Deus é inescapável por causa da sua onipotência. Olha os versículos 5 e 6. Porque alguém poderia pensar, mas será que esse Deus tem poder de julgar mesmo? Será que Ele tem poder de exercer o seu juízo mesmo? Olha o que Ele diz. Porque o Senhor dos exércitos, versículo 5, é o que toca a terra e ela se derrete. Você percebe o seguinte, que Deus vai tocar a terra, não tem lugar nenhum na terra que Deus não possa agir. Olha mais, versículo 5, e ela se derrete, todos os que habitam nela se enlutarão, ou seja, não apenas a terra física é tocada por Deus, mas as pessoas que habitam nela também estão debaixo da ação divina. Essa terra também está debaixo da intervenção divina, ela subirá toda como Nilo e abaixará como o rio do Egito. Olha aí, Deus age no céu, Deus é o que edifica as suas câmaras no céu, versículo 6. Deus age embaixo na terra e a sua abóbora fundou na terra. É o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra, o Senhor é o seu nome. Preste atenção aqui. Ele está mostrando o seguinte, que este Deus é o Deus que tem controle sobre a natureza. Não importa se no céu, se na terra, se nas águas dos mares, Deus toca e tudo se derrete. Deus chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O que me impressiona, eu já tenho dito isso para vocês, eu estou lendo um livro de John Piper sobre o teísmo aberto, o open teísmo, e nesse livro o Dr. John Piper faz uma análise crítica muito séria e muito consistente desta nova heresia que está surgindo no Brasil, já um pouco antiga nos Estados Unidos, e na história da igreja remonta lá aos primeiros séculos. E essa teoria chamada do teísmo aberto prega a ideia de que Deus vive cada dia como você. Deus é surpreendido como você. Deus não pode prever as catástrofes da natureza. E se Ele não pode prever, Ele também não pode evitá-las. Então, as pessoas vão olhar para as catástrofes naturais como o tsunami e vão dizer o seguinte, bom, Deus não podia fazer nada, porque Ele não sabia que viria o tsunami. Quando as ondas do mar invadiram a terra, Deus não sabia disso. Deus não podia fazer nada. O que Ele podia fazer agora é sofrer e chorar como a gente. Quando o Katrina invadiu a cidade de Nova Orleans, Deus não sabia disso.
Deus não podia fazer nada, porque também ele foi surpreendido. Mas essa não é a pregação de Amós. A pregação de Amós é que Deus é quem chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. E notem que este derramar sobre a terra aqui é um derramar de juízo. E aqui, irmãos, nós precisamos de tomar cuidado com duas coisas. Primeiro, tomar cuidado com esta tese herética que despoja Deus da sua glória, da sua majestade, da sua soberania, da sua onisciência. Não há nada que Deus não saiba. Deus não pode ser pego de surpresa em nada. Deus sabe tudo. Deus conhece tudo. Deus é soberano. E as coisas não acontecem jamais fora do controle divino. Nada pode acontecer sem o conhecimento de Deus, sem a permissão de Deus, ou sem a expressa vontade de Deus. Outra coisa que nós temos que ter cuidado, é de atribuir determinados atos de juízo de Deus sobre a história a Satanás. Quantas vezes você já escutou isso? Quando você vê uma situação de um fenômeno natural, se atribuir isso às forças do mal, ou se atribuir isso ao diabo. Quando eu leio o livro de Apocalipse, o que eu encontro é que as catástrofes que acontecem no mar, na terra, nos rios, nos astros e sobre os homens, são trombetas do juízo de Deus, chamando este homem ao arrependimento, como que balançando este homem, diz: acorda, acorda, se você continuar neste caminho de desobediência e de transgressão, o juízo virá de uma forma absoluta e irreversível, porque as trombetas tinham duas características. Primeiro, as trombetas, elas eram juízos misturados com misericórdia. Era juízo que abria a porta do arrependimento e dizia: olha, esse juízo está vindo para você se arrepender, para você se voltar para Deus, para você largar o pecado. Segundo, as trombetas nunca eram juízos plenos, que abrangia tudo e todos, sempre parciais. Mas viria um tempo das taças em que o juízo seria absoluto e irreversível. Então, o profeta Amós está mostrando para nós que este Deus não apenas é onisciente, mas ele é onipotente, ele tem condições credenciais para exercer o seu juízo, porque ele pode todas as coisas. Ele tem todo o domínio e controle sobre a natureza que ele mesmo criou. Ele tem todo o domínio e controle sobre as nações que ele mesmo criou. Muito bem. Vamos ver agora o segundo ponto. O Deus que governa soberanamente as nações. Esse é um ponto muito interessante. Versículos 7 a 10. O que acontecia com Israel? Israel tinha nutrido a seguinte ideia. Lá no passado, quando Deus chamou Abraão, quando Deus formou um povo, agora uma nação, com Moisés, e Deus deu a esse povo a bênção do êxodo, arrancou com mão forte e poderosa do Egito, e deu a esse povo a sua lei. Assim eles pensavam: Deus tem um compromisso conosco, de nos abençoar, de estar do nosso lado, de nos socorrer, de nos ajudar, de nos salvar, independentemente da vida que nós levamos. Eles pensaram assim, que Deus estava obrigado a estar do lado deles, em qualquer circunstância, sob qualquer hipótese. O que vai acontecer agora é que o profeta Amós vai defender uma outra tese. E qual é a tese que o profeta Amós vai defender? Ele vai defender o seguinte: que o juízo de Deus estava presente não apenas nas nações pagãs ao redor de Israel, mas o juízo de Deus também está presente no povo de Israel. Aliás, com um critério muito mais exigente. Quanto mais privilégio, mais responsabilidade. Quanto mais conhecimento, mais culpado se é quando se transgride esse conhecimento. E segundo, o seu êxodo não continha nenhuma peculiaridade que os protegesse do juízo, quando eles rompessem a aliança. É muito importante entender isso, irmãos, porque se vocês perceberem, o povo de Israel e a igreja é o povo da aliança. E na aliança
existiam condições de bênção e condições de maldição. E Deus diz, olha, se vocês fizerem assim, e assim, e assim, e assim, vocês terão bênção. Mas se vocês transgredirem esses mandamentos e desobedecerem, então virão sobre vocês essas e aquelas outras maldições. E aqui eu chamo a sua atenção para alguns pontos. Primeiro, olha o versículo 7. O governo divino opera em toda a terra. Não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes, diz o Senhor. Não fiz eu subir a Israel da terra do Egito e de Cáftor, os filisteus e de Quir, os sírios. O que Deus está querendo dizer? O seguinte: eles olhavam para eles mesmos, nós temos um passado, nós temos um êxodo, e este êxodo nos faz um povo especial na história. Nós somos o povo único, nós somos o povo peculiar, não há ninguém como nós. E aí o profeta Amós vai dizer o seguinte: olha, vocês estão enganados. O Deus que vocês adoram e pensam adorar não é um Deus tribal. Aliás, o Deus a quem servimos não é o Deus da igreja. O Deus a quem servimos é o Deus do universo. Às vezes nós queremos domesticar Deus. A gente quer botar Deus como um Deus particular, do nosso interesse, que vai estar do nosso lado, que vai andar a tiracolo, que vai estar domesticado pela nossa vontade. E aí o profeta vai dizer que Deus, ele está agindo não só em Israel, ele está agindo nas nações. E ele está dizendo que o êxodo não alcançou só Israel, não. Houve êxodo também para os etíopes. Deus tirou os etíopes da terra do Egito e de Cáftor, a ilha de Creta. Deus deu um êxodo para os filisteus, tirou os filisteus de Quir, ou melhor, os filisteus e de Quir, os egípcios, os sírios. Deus está dizendo aqui que Ele está exercendo a mesma obra de libertação do êxodo, não apenas em Israel, mas para os etíopes, e também diz ele, do Senhor, não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, e de Cáftor os filisteus, e de Quir os sírios. Os filisteus e os sírios tiveram a mesma sorte. Os filisteus saíram da ilha de Creta, e os sírios saíram de Quir. Então Deus não está privilegiando Israel apenas com a bênção do êxodo, mas esta bênção do êxodo também alcançou os povos pagãos. Ou seja, Deus está agindo libertadoramente em outras nações na história. Outra coisa, em segundo lugar, o governo divino não faz vistas grossas ao pecado na vida do seu povo. Olha aí o versículo 8. Eis que os olhos do Senhor, Deus, estão contra este reino pecador, e eu o destruirei da face da terra. Preste atenção nisso. Deus não está julgando Israel por causa do seu passado, Deus está julgando por um presente moral. Ou seja, o fato de você ser povo de Deus, de você ser filho de Deus, de você pertencer à família de Deus, isso não isenta você de responsabilidade moral diante de Deus. Deus não faz vistas grossas ao seu pecado, porque você é filho dele. Deus não tem dois pesos e duas medidas. Assim como Deus julgou os pecados de desumanidade das nações vizinhas de Israel, condenando os seus pecados, agora Deus está dizendo, eu vou agir de maneira implacável. Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu destruirei sobre a face da terra. E destruiu mesmo. Sabe por quê? Porque Israel acabou como nação organizada, como 10 tribos organizadas, acabou. Eles foram levados para a Síria e nunca mais se reconstituíram como povo politicamente organizado. Nunca mais. Terceiro lugar, o governo divino salva o remanescente segundo a graça. Olha o versículo 8b e até o versículo 10. Diz o texto: mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. O que é isso? Preste atenção aqui. Muito importante, mas muito importante entender isso. Até hoje, existem algumas pessoas que pensam que uma pessoa, por nascer em Israel, por ter sangue judeu, ela está salva. Não importa o que acontecer com ela. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Se você ler carta aos Romanos e carta aos Gálatas, você vai perceber
que os verdadeiros filhos de Abraão não são aqueles nascidos do sangue, mas aqueles nascidos do Espírito. São os que creem no Senhor Jesus. Esses são os verdadeiros filhos de Abraão. Paulo diz em Filipenses 3,3 que nós que cremos somos da verdadeira circuncisão. Então, o que Deus está mostrando é o seguinte, que em Israel haviam pessoas endurecidas, rebeldes, idólatras, que quebraram a aliança com Deus, e estas pessoas iriam perecer. Mas Deus está dizendo, mas não destruirei de toda a casa de Jacó. Ou seja, na casa de Jacó havia um remanescente fiel, segundo a eleição da graça. Isso é a mesma coisa na igreja. Você olha para uma igreja local, você vai ter nessa igreja local joio e vai ter trigo. Você vai ter ovelha e vai ter cabrito. Você vai ter gente salva e você vai ter gente perdida. Você vai ter gente que vai para o céu e gente que não vai para o céu. O que determina isso não é o fato da pessoa ter ingressado externamente na igreja. Muitas pessoas que fazem parte da igreja visível nunca fizeram parte da igreja invisível. Muitas daquelas pessoas que têm os seus nomes arrolados no rol da igreja não têm os seus nomes arrolados no livro da vida. Mas o remanescente fiel, a casa de Jacó, Deus vai poupar. E agora, de que maneira que Deus vai poupar? Qual é o critério de Deus para separar o falso do verdadeiro? O genuíno do espúrio? O real do aparente? Olha o versículo de número 9. Porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações. Assim como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. E essa figura do crivo é uma figura rural, mas muito sugestiva. Quando você bota o trigo, ou o café, ou o milho, seja o que for, no crivo da peneira, para que você põe? Você mexe com o produto ali, para lá e para cá, para lá e para cá, balança para lá e para cá. E esse mexer, esse sacudir, esse movimento, é o movimento que Deus diria, é o cativeiro. Vou espalhar vocês por entre as nações. É a dispersão, é a diáspora. Agora, quando você vai peneirar, o que vai cair fora da peneira é a palha, é a terra, é a escória, é o que não presta. Mas o grão vai ser preservado na peneira, vai ser poupado na peneira. Aliás, este peneirar só tem uma finalidade: separar o joio do trigo, o falso do verdadeiro, a palha do grão. E note a promessa de Deus. Note a promessa de Deus. Assim como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. O que o profeta está querendo dizer com isso? Que no julgamento de Deus, os que são filhos, os verdadeiros crentes, eles são disciplinados, eles passam por tristezas e amarguras, por provas e dificuldades, mas nenhum grão cai por terra, nenhum salvo jamais pode perder a salvação, jamais alguém pode arrancar das mãos de Jesus aquele que é de Jesus. Esta é a verdade gloriosa da doutrina da perseverança dos santos, de tal forma que neste peneiramento divino, mesmo que nós sejamos sacudidos, o que se vai tirar é a escória, o que se vai tirar é a palha, mas o grão vai ser preservado, puro e incontaminado. Então, veja você em terceiro lugar, que Deus não poupará os que deliberadamente desejam viver no pecado. Olha o verso 10. Muito interessante o verso 10. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada. Se a gente entendesse, só parasse aqui, então morreria todo mundo, porque todos somos pecadores. Agora preste atenção, que ele vai explicar quem são esses todos os pecadores na parte B do versículo. Os quais, então esses todos os pecadores não são todos quantitativamente falando.
existe uma exceção, os quais dizem: o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Ou seja, quem é que vai perecer? Quem é que é palha? Quem é que é terra? Quem é que vai sair da peneira? Quem é que não vai ficar no crivo? São aqueles que dizem o seguinte: o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Vamos viver a nossa vida. Vamos continuar no pecado. Vamos continuar desobedecendo. Deus não fala sério. As promessas de Deus, ou os avisos solenes de Deus não são verdadeiros. Não precisa ter medo, não precisa ficar com medo. Então, para esses que querem viver deliberadamente no pecado, esses não ficarão na peneira de Deus. Esses cairão fora, serão palha. Mas, irmãos, o livro de Amós, que é um livro pesado, você que acompanhou esse estudo sabe que foi um livro pesado, não foi? Juízo de Deus, de ponta a ponta, juízo de Deus, juízo de Deus. Deus está depurando o seu povo. Mas esse livro termina de uma maneira magnífica. Magnífica. Há uma transição aqui gloriosa. Se você perceber, o próprio profeta Amós disse que o dia do Senhor seria dia de trevas. Mas agora, Amós aponta para um outro dia. Naquele dia, esse outro dia, dia de luz. Dia de restauração, dia de cura, dia de soerguimento. E o profeta agora vai falar sobre algumas coisas importantes, 5 aspectos importantíssimos desse texto, que eu quero destacar para nós encerrarmos o nosso estudo de Amós. Ele vai falar sobre o rei, no versículo 11. Ele vai falar sobre as nações, no versículo 12. Ele vai falar sobre a terra, no versículo 13. Ele vai falar sobre o povo, no versículo 14, ele vai falar sobre o país, no versículo 15. Sobre esses 5 aspectos de restauração, eu chamo a sua atenção. Primeiro, versículo 11. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. O rei, a promessa do rei messiânico. Preste atenção numa coisa. A restauração é obra exclusiva do próprio Deus. Olha aí os verbos. Versículo 11. Levantarei, repararei, restaurá-lo-ei. Note que todo o processo de restauração é uma obra exclusiva e soberana de Deus. Segundo, o Messias Rei é o mediador perfeito. O que é que tinha acontecido? Vamos voltar lá para a história. O que Jeroboão I tinha feito? Tinha levantado uma religião de aparência, um templo de aparência, um culto de aparência, sacerdotes de aparência, uma monarquia de aparência, e ele, rei, tinha se colocado no altar como sacerdote, para queimar incenso no altar, tudo de aparência. Mas agora ele está dizendo o seguinte: quem vai restaurar a casa de Davi, o altar de Davi, não é um rei falso, é o rei messiânico. É ele quem vai levantar o tabernáculo caído de Davi. É o Senhor Jesus que é este rei. Ele é o verdadeiro mediador. Ele é o verdadeiro Messias. E de que maneira que ele levantou esse tabernáculo? Essa palavra tabernáculo é muito importante, porque é essa palavra que vai aparecer em João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. A palavra habitou é a palavra tabernaculou. Foi pela encarnação do verbo, pela encarnação do Filho de Deus, é que o altar de Davi, é que o tabernáculo de Davi foi restaurado e foi reerguido. Ele não está falando aqui de um templo. Ele não está falando aqui como alguns pensam que é o templo do período do milênio, não. Ele está falando aqui de um templo espiritual, de um tabernáculo espiritual. O próprio Deus morando entre nós. É o tabernáculo de Davi que foi reerguido através da encarnação do Filho de Deus. Segundo, olha o versículo 12. As nações, o fim do muro da separação, para que possuam o restante de Edom, e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Eu queria só parar para perguntar para você, por que ele usou Edom? Para que possuam o restante de Edom? Por que a citação de Edom?
O que representa Edom? Se você ler o contexto, Edom era a nação mais hostil a Israel. Foi hostil no começo, quando o povo estava entrando na terra, e foi hostil no fim, quando o povo de Deus estava saindo, levado cativo para a Babilônia. Edom é símbolo de hostilidade do mundo. O que esse texto quer dizer é que vai cessar toda a hostilidade e toda a oposição ao reino de Deus. O que ele está falando aqui é a vitória completa do reino de Deus, sem possibilidade de existir resistência. Segunda coisa que o profeta aqui quer dizer, com todas as nações sendo chamadas pelo nome de Deus. O que quer dizer com isso? E todas as nações que são chamadas pelo meu nome, senão o cumprimento de Apocalipse 5:9, que ele comprou com o seu sangue, aqueles que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Em cada lugar, em cada povo, em cada nação, as pessoas vão invocar o nome do Senhor e chamar pelo nome do Senhor. Vão ser chamados pelo nome do Senhor. Os gentios serão aproximados, uma só família, um só povo, um só rebanho, uma só igreja, uma só noiva. Não tem mais separação entre Israel e os gentios. Terceiro, o que significa o verbo possuir aí do versículo 12? Olha aí. Para que possuam o restante de Edom. De que maneira que o reino de Deus possui as nações? Por poder militar? Por conquista política? Por estratégias militares? Por armas bélicas? Qual é a força deste reino davídico, deste reino espiritual que vai possuir as nações, senão pelo poder da pregação do evangelho, da obra missionária e da evangelização do mundo? A conquista não é política, é espiritual. Na medida em que a igreja prega o evangelho, ela possui as nações, ela domina as nações. Este é o domínio da graça, este é o domínio do amor, é o domínio do poder de Deus. Se você ler Atos 15, 12 a 19, lá no Concílio de Jerusalém, esse texto aqui, de Amós 9, é citado. Deus levantando o tabernáculo de Davi, para dizer que Deus abriu a porta para os gentios, e que os gentios não estão mais obrigados aos rituais dos judeus, como a circuncisão, para fazerem parte da igreja de Deus. O tabernáculo de Davi sendo reconstruído e Deus possuindo as nações, é exatamente o evangelho entrando para todas as nações e alcançando todas as etnias. Versículo 13, terceiro ponto, a terra, o fim do cativeiro da corrupção. Olha o verso 13. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente, os montes destilarão mosto e todos os outeiros se derreterão. Preste atenção, irmãos. Amós está trazendo um texto profético, e isto aqui não é um paraíso, do ponto de vista de prosperidade financeira. O que ele está falando aqui é que esta terra que está debaixo de maldição, maldita é a terra por tua causa, Deus disse para Adão. E Paulo diz que a terra está sob o cativeiro do pecado, da corrupção do pecado, gemendo nessa situação. Chegará o momento então que Deus vai libertar a terra desse cativeiro. Olha que agora Deus não apenas vem como Davi, mas ele vem como novo Adão, para restaurar o Éden, para restaurar o paraíso na terra. Isso aqui está falando numa linguagem humana, numa linguagem terrena, numa linguagem da agricultura, onde os montes estão destilando mosto, para mostrar que haverá naquele tempo então, quando o Senhor Jesus vier, Ele vai não apenas restaurar a igreja, mas Ele vai restaurar a criação como um todo. Haverá novos céus e nova terra. A igreja será restaurada do seu cativeiro e também a criação será restaurada do seu cativeiro. E é sobre esse tempo que o profeta Amós está falando. Quarto lugar, o povo, o fim das expectativas frustradas. Olha o versículo 14. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão seu vinho. Farão pomares
lhes comerão os frutos. Note você uma coisa interessante. No versículo 13, ele fala de abundância. Mas no versículo 14, ele fala de fruição, desfrute dessas coisas. Por quê? Preste atenção aqui. Lá no capítulo 5, verso 11 de Amós, o profeta disse assim: portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis tributo de trigo, não habitareis nas casas de pedras lavradas que tendes edificado, nem bebereis do vinho das vides desejáveis que tendes plantado. Sabe o que significa isso? O homem que vive no pecado, ele não desfruta do que tem, ele não usufrui, ele não experimenta a bênção da fruição das coisas. Ou seja, ele não tem segurança, porque ele constrói a casa e não habita nela. Ele não tem prazer, porque planta uma vinha e não bebe do vinho. Ou seja, a vida no pecado não tem nem segurança e nem prazer, nem deleite. Mas agora, o que ele está dizendo é o seguinte: você vai usufruir das bênçãos espirituais. Ele está usando uma linguagem terrena, ele está usando uma linguagem humana, mas ele está querendo passar para nós uma lição espiritual, do que representa esse tempo da restauração do reino de Deus. É como se você plantasse e colhesse, é como se você construísse uma casa e você morasse nela, como se você plantasse uma vinha e bebesse o vinho. Está dizendo o seguinte: você vai usufruir, você vai experimentar as riquezas de Deus, você vai tomar posse da herança de Deus, você vai usufruir a bem-aventurança eterna. É isso que ele está querendo dizer. E finalmente, versículo 15, o país, o fim da insegurança. Olha o verso 15. Os que agora juram, versículo 15, plantá-los-ei na terra, e dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Que terra é essa? A Palestina? Não. A terra que nós vamos ser levados para ela e jamais seremos desarraigados é aquela terra que verdadeiramente mana leite e mel. É a verdadeira Canaã celeste. É a verdadeira Jerusalém celeste. É a cidade santa. Desta terra nós jamais seremos desarraigados. Aqui nós não temos pátria permanente. Aqui nós somos peregrinos. Aqui nós estamos em contínua diáspora, dispersão. Aqui a perseguição, aqui a lágrima, aqui a luta, aqui há perdas. Mas o profeta está querendo nos dizer de uma outra terra, de uma outra pátria. E desta pátria ninguém pode nos arrancar. É a nossa pátria celestial, é o nosso lar, é a nossa casa, é a casa do Pai. O profeta Amós começa a sua profecia dizendo palavras que vieram a Amós. E ele termina a sua profecia dizendo: assim diz o Senhor teu Deus. Esta palavra veio a Amós, e esta palavra é dita por Deus. Amós foi o instrumento, ele não foi a origem, ele não foi a fonte desta mensagem, ele foi apenas o porta-voz desta mensagem. Esta mensagem é de Deus. Desejo ardentemente, irmãos, que nós possamos parar e pensar que por mais difíceis que sejam as lutas, por mais amargas que sejam as adversidades, por mais dura que seja a disciplina, aqueles que nasceram de novo, aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro, mesmo que jogados na peneira de Deus, nenhum grão ficará em terra, nenhum grão cairá por terra. Aquele que começou boa obra em você é poderoso para completar essa obra até o dia de Cristo Jesus. A sua vida está segura nas mãos do Deus eterno. Ninguém pode arrancar você das mãos de Deus. Nem vida, nem morte, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode separar você do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que o Espírito de Deus aplique essa palavra ao nosso coração.